Você já parou para pensar que algumas das maiores invenções da humanidade, aquelas que moldaram o nosso mundo, não nasceram de um plano genial, mas de puro e simples acaso? A história está cheia de momentos em que cientistas, pesquisadores e pessoas comuns estavam procurando uma coisa e, sem querer, acabaram encontrando outra completamente diferente. Algo que mudaria tudo para sempre. Vamos começar com uma descoberta que literalmente salvou milhões de vidas. A penicilina. Em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming estava estudando a bactéria Staphylococcus. Ele saiu de férias e, quando voltou ao seu laboratório, notou algo estranho. Uma de suas placas de cultura estava contaminada com mofo, e ao redor desse mofo, as bactérias haviam desaparecido. Ele poderia ter simplesmente jogado a placa fora. Afinal, era um experimento contaminado. Um erro. Mas a curiosidade falou mais alto. Fleming decidiu investigar aquele mofo, que pertencia ao gênero Penicillium. Ele descobriu que o mofo liberava uma substância capaz de matar bactérias. Nascia assim o primeiro antibiótico do mundo. Um simples descuido, umas férias e um laboratório um pouco bagunçado abriram as portas para a era dos antibióticos, transformando a medicina de uma forma que ninguém poderia ter previsto. Agora, vamos para a cozinha. Você gosta de batata frita? Daquelas bem fininhas e crocantes? Agradeça ao chefe George Crumb. Em 1853, ele trabalhava em um restaurante em Saratoga Springs, Nova York. Um cliente muito exigente reclamou várias vezes que suas batatas fritas estavam muito grossas e moles. Irritado, Crumb decidiu pregar uma peça. Ele cortou as batatas em fatias finíssimas, quase transparentes, fritou até ficarem super crocantes e jogou uma quantidade exagerada de sal. Para sua surpresa, o cliente adorou. As Saratoga Chips, como foram chamadas, viraram um sucesso instantâneo e se espalharam pelo mundo. Uma brincadeira de um chefe irritado deu origem a um dos salgadinhos mais populares de todos os tempos. E o que dizer da tecnologia que está na sua cozinha agora mesmo, como o micro-ondas? Em 1945, um engenheiro chamado Percy Spencer estava trabalhando em um projeto de radar para a empresa Raytheon. Ele estava testando um novo tipo de tubo de vácuo chamado magnetron. Durante um dos testes, ele percebeu que uma barra de chocolate que estava em seu bolso havia derretido completamente. Intrigado, ele decidiu fazer um novo teste, desta vez com grãos de pipoca. Em poucos segundos, a pipoca começou a estourar. Depois, ele tentou com um ovo, que explodiu na cara de um colega curioso. Spencer percebeu que as micro-ondas emitidas pelo magnetron podiam cozinhar alimentos muito mais rápido do que os fornos convencionais. A Raytheon patenteou a invenção, e o primeiro micro-ondas comercial, que era enorme e caríssimo, foi lançado. Uma barra de chocolate derretida deu o pontapé inicial para uma revolução na forma como cozinhamos. Até mesmo um dos materiais mais versáteis que conhecemos. O plástico tem uma história de acaso. Em 1907, o químico belga Leo Baekeland estava tentando criar um substituto para a goma laca, um material natural usado como isolante elétrico. Ele misturou formaldeído e fenol e aqueceu a mistura. O resultado foi uma substância dura, resistente ao calor e que não conduzia eletricidade. Ao invés de um substituto para a goma laca, ele havia criado o primeiro plástico totalmente sintético do mundo, a baquelite. Esse material revolucionou a indústria, sendo usado em tudo, desde telefones e rádios até joias e utensílios de cozinha. Um experimento com um objetivo específico acabou criando uma categoria inteiramente nova de materiais. Saindo do laboratório e indo para o consultório médico, temos o Viagra. No início dos anos 90, pesquisadores da Pfizer estavam testando um novo medicamento chamado Sildenafil. O objetivo era tratar a angina, uma dor no peito causada por problemas de fluxo sanguíneo no coração. Durante os testes clínicos, os resultados para o tratamento da angina foram decepcionantes. O medicamento não era muito eficaz para o coração, mas os pesquisadores notaram um efeito colateral muito peculiar e inesperado nos pacientes do sexo masculino. Em vez de descartar o projeto como um fracasso, a Pfizer mudou de direção e começou a estudar esse efeito colateral. Assim, um remédio que falhou em seu propósito original se tornou um dos medicamentos mais famosos e lucrativos da história, tratando a disfunção erétil e mudando a vida de milhões de pessoas. E a Coca-Cola? Em 1886, o farmacêutico John Pemberton, de Atlanta, estava tentando criar um tônico para aliviar dores de cabeça e cansaço.
Sua fórmula original era um xarope que misturava extrato de folhas de coca e noz de cola. Um dia, acidentalmente, seu assistente misturou o xarope com água gaseificada em vez de água comum. Pemberton provou a nova mistura e percebeu que era muito mais refrescante e saborosa. Ele decidiu vender a bebida em sua farmácia por 5 centavos o copo. O resto é história. Um erro na mistura transformou um remédio modesto na bebida mais famosa do planeta. Essas histórias nos mostram algo fascinante. O progresso não é uma linha reta. Muitas vezes ele vem de desvios, de erros, de momentos em que as coisas não saem como planejado. O que diferencia uma descoberta esquecida de uma revolução é a capacidade de perceber o inesperado e ter a curiosidade de perguntar: por quê? Alexander Fleming poderia ter jogado a placa de mofo fora. Percy Spencer poderia ter apenas limpado o chocolate do bolso e seguido em frente. George Crumb poderia ter ignorado o cliente irritante. O acaso está sempre presente, nos oferecendo oportunidades em formas disfarçadas de erros ou acidentes, mas é preciso estar atento para enxergá-las. Quantas outras grandes descobertas podem ter sido perdidas porque alguém estava muito focado no plano original e não deu atenção ao que acontecia ao redor? Essas invenções acidentais nos ensinam que a criatividade não vive apenas na ordem, mas também no caos. Elas nos lembram que os maiores saltos da humanidade, muitas vezes, não foram planejados, mas simplesmente aconteceram. E a lição mais importante talvez seja essa: da próxima vez que algo dar errado no seu dia, preste atenção. Você nunca sabe se esse pequeno erro pode ser o começo de algo grandioso. Obrigado por assistir. Se você gostou de conhecer essas histórias incríveis, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!